Boa noite a todos que estão nos assistindo nesta sexta live comemorativa do 56º aniversário de fundação da nossa casa ASBE, a Sociedade Beneficente Espírita. Antes de apresentar a nossa palestrante de hoje, gostaria que todos nós fechássemos nossos olhos para que, vou pedir ao Renan que faça uma prece, para que nós todos possamos ser bem intuídos, para com bons pensamentos e boas palavras. Renan, por favor, meu amigo. Boa noite a todos. Vamos então, como nossa irmã Lorena disse, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus nesse momento e agradecer. Senhor Jesus, querido Mestre, amado irmão, aqui estamos, juntos, reunidos virtualmente e em pensamento, para mais uma noite de estudos desta casa tão querida, a Sociedade Beneficente Espírita. Que na noite de hoje, a nossa querida irmã Marisa possa, através do seu estudo, através da mensagem que ela preparou, apresentar reflexões para que possamos compreender e buscar colocar em prática da melhor maneira possível em nosso dia a dia, a fim de melhorar a nossa postura frente às dificuldades, às mazelas da vida. Agradecidos desse modo por este momento ímpar, nós pedimos para iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos, estamos aqui hoje com a nossa amiga Marisa Ferro. Ela é da Casa Espírita CEEE, que é o Centro de Estudos e... Marisa, me corrija. Casa de Estudos e... Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas. Isso, que fica no bairro Bingen, em frente ao Clube Magnólia. Então, Marisa, muito obrigada por tudo, pela sua colaboração. E nós vamos, então, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos por ser hoje a nossa última live de comemoração da SBE da Fundação. Nós temos aqui Eu acho que a Lorena está com algum probleminha de conexão. Eu vou retirá-la aqui e daqui a pouco ela volta. Aí qualquer coisa ela pode dar se for o caso, fazer os agradecimentos depois. No final, talvez, né? Pra gente. Mesmo. Mas se ela quiser, quando voltar também, eu abro de novo. Isso, ela saiu aqui, e aí no retorno, eu até combino com ela, e ela dá os recadinhos no final, tá? De qualquer forma, Marisa, seja bem-vinda. É um grande prazer receber você aqui. Eu sou um mero colaborador, estou aqui ajudando, mas é uma casa que eu tenho um carinho muito grande. E durante esse mês eu estive com a casa ajudando as transmissões. Lembrando a todos que estão nos assistindo que o tema de hoje é um tema muito interessante, de fundamental importância, e que tem uma ligação muito direta com a casa, que fala de Francisco de Assis a Kardec, um caminho do cristianismo ao espiritismo. Então, Marisa, seja muito bem-vinda, e está com você a palavra. No final, a Lorena dá os recadinhos que ela gostaria. Seja bem-vinda. Tá bem. Obrigada, Renan. Agradeço aí, boa noite a todos, primeiramente. Agradeço ao convite da casa, né, por fazer parte dessas palestras comemorativas do aniversário.
agradecer a Edilane pela oportunidade de trabalho, a Lorena, a colaboração do Renan, e é sempre muito bom estar com vocês. Bom, como o Renan adiantou, então o tema é um caminho de Francisco de Assis a Kardec, um caminho do cristianismo ao espiritismo. Eu diria que é quase uma redundância dizer um caminho do cristianismo ao espiritismo, porque a minha mensagem de reflexão aqui hoje é justamente para a gente relembrar que o espiritismo cristão, ele é a volta do cristianismo redivivo, aquele que Jesus veio nos trazer, nos exemplificar acima de tudo. Então, falar de Francisco também é falar de exemplificação, de evangelho. Então, do cristianismo ao espiritismo é quase redundância, porque espiritismo é cristianismo redivivo de volta às suas mais puras bases, né? Bom, então a gente começa relembrando, porque a gente precisa fazer essa viagem no tempo. Então a gente começa relembrando justamente de Jesus, né? Que veio aqui falar para a gente de amor, de humildade, falar de reencarnação, falar de perdão, né? De caridade, veio fazer uma transformação criar um homem novo, né? Uma nova visão sobre Deus, sobre um Deus amoroso, um Deus que não era mais aquele Deus vingativo, um Deus cheio de perdão, cheio de amor para com seus filhos. Mas, como dizia João, né? João, lá no capítulo 21, ele dizia: há tantas coisas que Jesus realizou, né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus realizou, que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. Isso são palavras do Evangelho de João, no capítulo 21. E a gente também vai relembrar que esse mesmo João, que nos deixa essa mensagem falando aí de tantos exemplos que Jesus veio nos trazer, ele fala depois, lá no capítulo 14, tem duas passagens que são muito significativas para o tema dessa noite, que é quando ele fala sobre o Consolador. Então, no capítulo 14, versículo 15, João diz, o evangelista: e eu rogarei ao Pai, falando de palavras de Jesus, né? Ele registrando as palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. E no versículo, e ele continua, e no versículo 26, ele ainda relata outras palavras de Jesus, quando Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Então, isso são palavras de João. João Evangelista, ele foi um discípulo de Jesus, que eu vejo como um discípulo muito especial e um discípulo muito querido. Porque, se a gente se lembrar, tem uma passagem do livro Boa Nova, de psicografia de Chico Xavier, né, que é pelo Espírito Humberto de Campos. Lá no capítulo 30 do livro Boa Nova, existe uma passagem que eu considero uma passagem muito especial, que, na verdade, sempre me emociona muito quando eu vejo e releio essa passagem, que é falando do retorno de Jesus, né, em definitivo ao plano espiritual, e nesse momento, quando Maria, sua mãe, está ali se sentindo tão dilacerada, tão... imagina a dor de uma mãe em ver, né, apesar da sua elevação espiritual, em ver aquele sofrimento e tudo aquilo que passava ali naquele momento. Então, tem um trecho aqui do livro, desse capítulo 30 do livro Boa Nova, que diz assim:
Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Veja que doçura, né, de passagem. Porque nesse momento, Maria se sentia praticamente sozinha, só as mulheres. Os apóstolos não estavam ali, né? Judas já havia se suicidado. Na verdade, dizem que não havia ninguém, além de João, nesse momento, que pôs a mão sobre o ombro de Maria, mas havia ali Zaqueu, o 13º apóstolo. A gente tem esses registros hoje de que Zaqueu acompanhava de longe também, né? Essa passagem. Zaqueu, que é o nosso querido Bezerra de Menezes do movimento espírita. Mas, nessa passagem, então, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a situação criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino suplicado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores. E aí vem, né, quando ele olha para esses dois e fala, com significativo movimento de olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial com leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Né? Então, imaginem a confiança que Jesus deposita nesse espírito de confiar a sua própria mãe, a Mãe Santíssima, a esse discípulo querido que é João Evangelista. E João realmente cuida de Maria, até fica com ela. Eles vão residir em Éfeso, onde Maria atende, é onde ela recebe o nome de Mãe Santíssima. E aí é onde tem uma outra passagem magnífica que eu convido vocês a lerem aqui no capítulo do Boa Nova, quando Maria vai retornar ao plano espiritual e Jesus vem lhe buscar. Então, João conviveu com Maria, cuidou dela até o seu retorno à pátria espiritual. E João trabalhou muito pela divulgação do Evangelho, né? De tudo que Jesus havia nos deixado como mensagem. Bom, essa é a história de João, e aí a gente vai deixar o tempo passar, e aí a gente vai encontrar lá em 1182 um novo espírito que reencarna aqui com a missão novamente de fazer aquilo que o Consolador já havia alertado que a gente ia precisar, nos relembrar de tudo que foi dito, né? Jesus já nos alertou isso lá no capítulo, né, de João, no capítulo 14, relembrar tudo que eu vos ensinei. E no livro A Caminho da Luz, de psicografia também do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, há um trecho que diz que havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges. Então, nesse momento, o que se passava na Terra era que a mensagem de Jesus havia se perdido entre o materialismo, entre as guerras, toda aquela mensagem de amor havia se perdido em dogmas, em outra mensagem que não tinha mais nada daquilo. E tem um trechinho que diz assim, inclusive era o período da Inquisição. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel relata que o negro projeto preocupava igualmente o espaço, onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso,
um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Então, a gente passa esse tempo e recebe aqui esse que foi um dos maiores apóstolos de Jesus, de quem a gente acabou de ver essa passagem tão doce, João Evangelista, que desce a carne com o nome de Francisco de Assis. Então, isso foi lá em 1182, em Assis, né, na Úmbria, lá na Itália. E Joana de Ângeles também relata, através também fala, né, desse momento da vinda de Francisco de Assis, da importância dele, a vinda dele, né, ele fala assim, o poder arbitrário da igreja e dos reis governantes da Europa esmagava a sociedade cansada de sofrimentos. O Espírito de Jesus Cristo havia desaparecido do convívio real entre as criaturas, crucificado nos dogmas, nas guerras de religião e de política de Estado. O papado distanciado do povo transformara-se num centro de prazer e de disputas acirradas pelo poder. Essa mensagem de Joana, pela psicografia do Divaldo, está no livro Francisco, O Sol de Assis. É um livro muito bonito do Divaldo e do César Braga Said, onde Joana nos dá essa mensagem. Então, é nesse cenário que reencarna esse discípulo na Úmbria, com esse trabalho de trazer a mensagem do cristianismo, de Jesus de volta, né? Na verdade, reencarna com o nome, fala com o nome de Francisco, mas os biógrafos de Francisco de Assis, porque Francisco é junto com Paulo, um dos que mais tem biografias na Terra, é Francisco. Os biógrafos contam que quando Francisco nasceu, a sua mãe lhe dera o nome de João, né? Mas o seu pai não aceita o nome, porque fala que aquele não seria um nome de destaque para a época, dada a situação da família, e que ele precisava se envolver nos negócios. Então, o pai havia sonhos para ele na questão dos negócios da família, da venda de tecidos finos e de viagens, né, então que o nome Francisco lhe daria mais destaque. Então, o nome que havia sido escolhido não à toa, por intuição da sua mãe, de João, é trocado para Francisco, né? Bom, Francisco, ele inicialmente ainda não tem ideia da sua missão, né? Leva uma vida de riqueza, começa a trabalhar com o pai, tem um grande sonho de ser cavaleiro, de se tornar... inclusive, ele quer ir para lutar nas cruzadas para ser um cavaleiro reconhecido pelo rei. Porém, inclusive em 1202, ele vai para a Batalha da Perúdia e se cai doente, é quando ele começa a sentir, né, transformações e a refletir que aquele não era o seu caminho, mas apesar de ele tinha sonhos e ele interpretava esses sonhos como sendo que o caminho dele, a missão dele era ser um grande cavaleiro. Porém, em 1205, ele resolve integrar o exército papal, porém, ele logo no início, ainda antes de chegar a integrar mesmo o exército, ainda a caminho, ele cai muito doente, depois fica sabendo que é um caso de malária, que vai acompanhar ele até o final da sua vida, e ele se sente humilhado, aqui nas palavras de Joana de Ângeles, também falando a São Francisco de Assis, uma mensagem muito bonita que foi psicografada lá em Assis, na Itália, em maio de 2001. Divaldo psicografa essa mensagem de Joana, lá mesmo em Assis, que fala que depois dessa nova tentativa de integrar o exército papal, ele retorna humilhado e enfermo, e retorna ao lar, quando foste visitado pelo amigo amor, que te convocou para diferente luta, cujas armas seriam a mansidão, a renúncia e o sacrifício.
Francisco fica num período muito depressivo, ainda confuso, tentando encontrar, né, qual é aquela sua missão. E eu tenho certeza que, se não todos, mas a grande maioria conhecem esses dados biográficos do Francisco, mas é importante a gente relembrar um pouco esse processo de transformação, porque a gente vê que de um rapaz boêmio, que gostava de gastar o dinheiro da família em boemias, em festas, tinha sonho de ser um cavaleiro, usava as melhores roupas, frequentava as melhores festas, se transformar no Francisco que a gente conhece a história dele. Então, antes de mais nada, é uma história de ir em encontro da sua missão e da sua transformação. E não que nós possamos ser um Francisco, mas todos nós temos a nossa missão, seja ela uma missão junto à família, como é bem colocado lá no Livro dos Espíritos, quando fala da missão, né, e ocupação dos espíritos, mesmo que seja uma missão dentro da tua família, ela é uma missão muito importante. E o processo de transformação, ele pode acontecer a qualquer momento. E não que a gente vá se tornar também um Francisco, um Paulo, que também é um grande exemplo de transformação, uma Maria de Magdala, mas o processo de transformação em nós, ele pode acontecer. Então, não é porque nós nos vemos ainda caindo em erros que a gente não possa, a cada dia, lutar contra as nossas más inclinações e nos tornarmos pessoas melhores, mais amorosas, né? Se a gente ainda não sabe amar ao próximo como a si mesmo, como a mensagem de Jesus nos deixa, e a mensagem que Francisco exemplifica tanto depois dessa transformação na sua vida, a gente já aprende a ter pequenas atitudes de amor no nosso dia a dia, né? Para um dia aprender a amar como eles amaram, e a gente vai ver aqui. Então, é importante a gente relembrar também essas passagens. Mas nesse processo de depressão, de tentar encontrar qual era a sua verdadeira missão, ele se depara num dia, voltando de uma propriedade do seu pai, ele para em frente à igreja de São Damião, que estava toda destruída, nem mesmo a luz do altar já não tinha eles não tinham nem dinheiro para colocar o óleo lá para manter a lâmpada acesa, como é de costume. E aquilo estava em ruínas, mesmo caindo, e ele resolve entrar ali. E aí quando acontece um grande momento, né, de transformação, mas é um momento de um chamamento, né? É o momento onde se toma consciência do seu projeto, da sua missão de vida. Mas a transformação, como aconteceu com Paulo, ela dura a vida inteira. A luta contra as más inclinações, tudo isso vai durar uma vida inteira, como durou com Paulo também. Não existe uma transformação mágica, mas nesse momento, dentro da igreja de São Damiano, quando ele começa a entrar em prece, e ele entra numa prece naquele momento muito sincera, e pede, né, a Deus, ilumina as trevas da minha consciência. Ele faz uma prece assim, ele diz: Supremo e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração e dá-me a verdadeira fé, esperança segura e perfeita caridade, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu possa executar a tua vontade sagrada e verdadeira. E aí diz um dos maiores biógrafos a respeito de Francisco de Assis, o Tomás Celano, que nesse momento ele sente uma misteriosa mudança em si mesmo. É muito bonita essa passagem da biografia dele. E durante essa prece, então, é quando ele ouve o chamamento que diz: Francisco, não vês que minha casa está sendo destruída? Vai, então, e conserte-a para mim. Bom, ele começa com um processo de reconstrução da igreja de São Damião, ele interpreta aquele momento de minha igreja estar destruída, ainda com os olhos muito materiais, de uma vida material que ele levava, e vai tentar fazer a reconstrução dessa igreja e
daí começa esse processo todo de transformação, nesse momento aonde ele entra em combate, em conflito com o seu pai, que não queria nada disso, ele vai até ele falar que, né, ele não vai mais fazer parte da família, quando ele, inclusive, tira aquelas roupas luxuosas que ele usava e fica nu em praça, e o bispo Guido, então, lhe dá um manto para lhe cobrir, né, porque aquilo era uma coisa totalmente escandalosa, naturalmente, como seria também hoje, e que é a típica roupa que Francisco vai utilizar, né, aquela túnica, depois, e ele ganha umas sandálias e um cinto, que inclusive depois até isso ele vai se despojar. Existe, então, um processo todo de transformação, ele ainda não sabia qual era a sua missão realmente, mas esse processo de reconstrução da igreja, de afastamento da família, de desapego dos bens, ele vai encontrando a verdadeira essência da sua missão aqui na vida, que era, na verdade, não era se casar com uma pobreza, como alguns colocam, mas sim servir o Cristo, né? E aí, inclusive, ele passa, tem um momento, né? Ele, como qualquer pessoa da época, tinha muito nojo dos leprosos, mas ele fugia horrorizado quando ouvia, porque eles tocavam uma sineta para avisar que eles podiam estar entrando na cidade, para que desse tempo das pessoas se afastarem dele. E ele tinha, né, muito tempo, e ele fala que mesmo ele já tendo, o biógrafo, né, o Tomás Celano, no livro São Francisco de Assis, fala que mesmo ele já tendo deixado o mundo, né, como o próprio Francisco dizia, ele ainda não sabia exatamente qual era a sua missão, e ele relata o seu sofrimento num trecho, né, quando ele encontra ainda os leprosos, que ele fala como se estivesse ainda em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para leprosos, mas o Senhor me conduziu para o meio deles e eu tive misericórdia com eles. E assim Francisco vai viver o restante da sua vida, depois, primeiro em devotamento aos mais necessitados, aos leprosos, limpando suas feridas, cuidando deles, cuidando de toda a natureza, de tudo que havia ao seu redor, e ele depois se desperta para uma outra grande parte da sua missão, que era pregar o evangelho, né? Tanto que tem uma frase do Francisco que eu acho assim fantástica e que eu gosto muito, que é quando ele diz: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Ou seja, ele exemplificou, né? Como a gente vê os grandes exemplos que a gente tem na nossa vida, eles sempre exemplificaram aquilo que pregaram, como Bezerra de Menezes, Francisco, todos eles, né? E claro, Jesus também, mas Francisco sempre exemplificou, mas ele foi percorrer e levava a palavra de Jesus, então ele vem fazer recuperar isso, a palavra, o cristianismo redivivo, trazer isso de volta às suas bases, que estava perdido. O Donald Spotts, que é um outro biógrafo do Francisco, tem um livro que eu gosto muito que chama-se Francisco de Assis, o Santo Relutante. Ele tem um trecho que eu acho muito bonito, que exemplifica muito dessa passagem da vida de Francisco, que todos sabem que foi, né, de desapego, de levar, exemplificar o evangelho, cuidar dos mais necessitados. E aí eu quero ressaltar que daqui a pouco alguns pontos que a gente pode trazer para a nossa vida hoje, né, desse discípulo tão amado de Jesus. Donald Spotts fala que Francisco prosseguiu em sua ronda incessante de trabalho, oração, cuidados aos enfermos e pregações. Sua compaixão para com os sofredores era profunda e imediata. Seus modos eram corteses. Sua presença despretensiosa e sua mensagem tranquila e alegre. Era um homem que apreciava a beleza de toda a criação.
Pode ser admirado como pessoa compassiva, que vivia com simplicidade, que amava os animais e os elementos. Eu gosto muito desse trecho do livro do Donald Spoto, porque não é um livro espírita, é um livro de um biógrafo, mas que tem passagens assim muito iluminadas, e eu gosto desse trecho porque eu acho que resume tudo que Francisco pode ter representado aqui no seu trabalho como missionário junto, né, da Terra. E aí eu destaco assim alguns pontos que Francisco nos exemplificou muito bem e que estão aqui para a gente refletir e tentar vivenciar, né? Porque nós estamos aqui nessa tentativa de vivenciar esse evangelho, mas a gente precisa estar sempre sendo relembrado. Uma delas é a simplicidade e a humildade. No livro do Raul Teixeira, de psicografia do Raul Teixeira pelo Espírito Camilo, se chama Carta Magna da Paz, ele coloca um trecho que fala que humildade e virtude, falando sobre Francisco, né, que se opõe ao orgulho e à vaidade, ou seja, não era a humildade no sentido de utilizar só aquela túnica, de andar descalço, de ter até mesmo se desfeito do cinto que ele usava de couro e usar uma corda para segurar a sua túnica, e não aceitar nem o alimento que lhe davam, nem os remédios, tudo ele doava, o que ele até mesmo no final da vida dele, ele considera que foi um ato que ele deveria ter preservado mais o seu corpo físico. O Francisco desencarna aos 44 anos, mesmo que na época a gente não tinha a expectativa de vida que temos hoje, ainda assim, muito doente, com a malária, com tracoma nos olhos, com chagas, e pequei grandemente contra o irmão corpo, porque, como diz no Livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais, a lei de destruição faz parte da lei da natureza, da lei divina e natural, porém é preciso preservar esse equipamento físico que nos é dado para cumprirmos aquilo que nos propomos aqui durante a nossa reencarnação. Mas a questão do Francisco, então, de humildade, não vem dessa questão, assim como a humildade de ninguém vem em relação a isso, né? Das suas vestimentas, desse tipo de coisa, da casa que mora. Não, a humildade no sentido de desapego, de se opor ao orgulho e à vaidade, que, como também Kardec bem coloca no Livro dos Espíritos, é a das maiores entraves à nossa evolução espiritual e moral. Então, ele coloca, seu exercício se confunde, sim, com a prática do bem possível e com a vivência do amor incansável, né, na sua simplicidade, na sua humildade. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Lacordaire, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, diz sobre a humildade, que o humilde ele é caridoso, né, com o próximo, que esse sentimento é o que nivela os homens, mostra aos homens que eles podem conviver como irmãos. Por quê? Justamente por se opor ao orgulho e à vaidade. Então, Francisco exemplificou muito isso durante a sua vida, o orgulho, a simplicidade e a humildade. A outra é o trabalho, né, e a caridade. Não foi o santo, né, aquela pessoa tida como santo que ficou inoperante. Ele exemplificou e ele trabalhou muito. No livro Francisco, O Sol de Assis, que eu já mencionei aqui, de psicografia do Divaldo, tem um trecho que fala sobre o trabalho de Francisco e a caridade, que ele encontra prazer mais em servir do que ser servido, dar mais que receber, pois identifica na figura de Jesus o servidor por excelência. Trabalhar é verbo cuja ação se dá no sentido de algo ou alguém. Portanto, aquele que serve deve encontrar prazer em trabalhar pelo outro e com o outro. Então, Francisco faz, como eu já comentei aqui, uma vida de trabalho, lavou e chegou a beijar os pés dos seus irmãos, cuidar dos leprosos. Então, é a fé operante. Nós somos convocados a uma fé operante.
né? É aquilo que Paulo falava sobre a letra morta, né? Então, a gente não pode deixar novamente a gente se perder nesse cristianismo inoperante de dogmas, de igrejismos, de caricaturas, e esquecer de colocar em prática, né? Esquecer da fé operante mesmo, do trabalho. Então, Francisco nos exemplificou isso muito bem. Um homem misericordioso e compassivo, que faz parte da caridade. Porque se a gente for ver no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos sobre caridade, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Indulgência, né? Perdão das ofensas, benevolência. Isso é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Então, ele era misericordioso e compassivo. Se detinha na essência de cada criatura e sabia que todos, na intimidade mais recôndita, no cerne da própria alma, carregava potencialidades divinas. Também um trechinho de Francisco Sol de Assis. Ou seja, indulgência para com o próximo, né? É o ato da caridade de ser misericordioso e compassivo, de ser indulgente, saber que o erro do próximo pode ser o erro que nós já cometemos no momento passado. E que todos carregam em si as potencialidades divinas, que todos são criados iguais, simples e ignorantes, pelo seu livre-arbítrio fazem escolhas, mas que impreterivelmente, possa demorar mais ou menos, todos seremos espíritos puros, espíritos felizes, na escala evolutiva, né? Então, inclusive tem um trecho do Cântico do Irmão Sol, né, escrito por ele, que diz que louvado seja meu Senhor por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz e que por ti, Altíssimo, serão coroados. Falando do papel da caridade como indulgência, perdão, né? Porque quem é indulgente, quem é benevolente, ele sustenta a paz, que é uma coisa que foi tão bem pregada por Francisco de Assis. Foi um homem à frente do seu tempo no respeito pelas mulheres, né? Francisco acolhe Clara e todas as Clarissas de maneira como filhas, e todo esse grupo, porque também Jesus, seu mestre e inspiração, sempre defendeu as mulheres, né? Se a gente lembrar das passagens de Jesus, enquanto uns queriam apedrejar e só julgavam a adúltera, esquecendo do adúltero, que compartilhou com ela, ou tantos outros momentos onde as mulheres são acolhidas por Jesus, né? Francisco, então, pega esse exemplo e é um homem que respeita as mulheres. Amor e fraternidade universal. Francisco também foi um precursor da ecologia. Jorge Damas coloca isso muito bem, né? Jorge Damas fala muito bem sobre Francisco, coloca muito bem a sua biografia e fala de Francisco como o ecologista, o precursor da ecologia. Então, quando se ressalta muito o amor de Francisco aos animais, na verdade, Francisco amava todas as criaturas, a todos os reinos da criação. Desde do mineral, o vegetal, o animal, ao homem, né? Às vezes a gente tem essa mania de querer fazer um compartimento, né, entre o amor, não, porque eu defendo muito os animais, mas eu prego muito o amor e o respeito aos animais, mas porque eu acho que o outro não respeita igual a mim o animal, eu endemonizo ele, e eu não tenho respeito e amor por ele, né? Francisco foi um ser que amou a todas as criaturas, toda a criação. Francisco fala em fraternidade universal em 1200, né? Fazendo com que todos os seres sejam irmãos, não importa se minerais, vegetais, animais ou humanos, todos são criaturas divinas. Isso também está no livro Francisco o Sol de Assis. Seu jeito fraterno se apresentará em vários episódios, como os irmãos ladrões, as irmãs ervas daninhas, as pedras, as montanhas e até a irmã morte. Então, o respeito e a fraternidade universal por todos os reinos da criação.
Então, a gente também precisa ter esse olhar mais atento. Claro que a gente ainda está nesse sentido de aprender até atitudes de amor ainda, né? Então, às vezes, a gente consegue ter uma atitude de amor com um animal e não consegue ter com um ser humano, ou vice-versa, né? E Francisco não, ele já conseguia amar a toda a criação, tudo, até as próprias ervas daninhas, quando iam limpar a horta para poder cuidar dos alimentos, ele falava para deixar algumas, porque as irmãs ervas daninhas também mereciam o respeito, né? Bom, e aí a gente vai viajar no tempo de novo, né? Francisco, a gente pode falar por semanas, por dias, cada ponto da sua vida, a gente pegar, por exemplo, os estudos que Jorge Damas faz a respeito de Francisco, a gente vai ver que a gente pode ficar muito tempo sobre determinados trechos da sua vida. Existem imensos estudos, por exemplo, somente sobre a questão do perdão, vindo de Francisco. Jorge Damas diz que ninguém tratou do perdão como Francisco, mas na sua mais pura expressão, né? E aí mas assim, vamos viajar um pouco mais, porque a nossa história também inclui Kardec. Porque o mês do aniversário do SBE, a Sociedade Beneficente, mas assim, né, tem Francisco de Assis, mas a gente lembra que ali juntinho com a data comemorativa de Francisco, em outubro, a gente também comemora Kardec, né? Aniversário de Kardec. E não é à toa, nessa sequência que a gente parte lá de João Evangelista, ao lado de Jesus, a promessa do Consolador prometido, até a gente chegar novamente, né? Então, relembrar aquele trecho da promessa lá no Evangelho de João, que é o nosso Francisco, que é amor, que vai, então, nos falar dessa vinda do Consolador prometido para relembrar tudo. Com a ida de Francisco, tudo novamente já havia ficado para trás. A sua mensagem já havia ficado para trás. Inclusive, a gente tem um trecho do capítulo 1 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, que inclusive menciona essa questão, né, da mensagem de Francisco também já estar esquecida. Então, falando da questão, né, fala das guerras, das cruzadas, as sombras da Idade Média confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi nessa época, então, que vem Francisco, e depois, seguindo nesse capítulo, ele fala: embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho, ou seja, Jesus, né, procurando o ninho do seu evangelho, em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um dos seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Úmbria havia cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Então, assim como a mensagem de Jesus já havia sido esquecida, vem Francisco para relembrar isso, a mensagem de Jesus, a mensagem que é o quê? A mensagem da lei divina, é colocar, né, a lei divina, nos ensinar a lei divina. Tanto que na questão 621 de O Livro dos Espíritos, tem a questão que diz, né, aonde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas, na 621A, então Kardec pergunta, mas se o homem traz a lei de Deus na consciência, há necessidade de que ela seja revelada? Então, como vem Jesus, depois vem os seus missionários relembrar, agora vem o Consolador prometido, que vai despertar com quem, né? Como que vai chegar o Consolador prometido até nós, que nós hoje sabemos que é o Espiritismo, a terceira revelação? Por meio de Kardec, que reencarna, né, em outubro também. Mas essa questão 621A, então a gente tem necessidade disso, de revelações, de ser relembrado? Por que isso? Diz a espiritualidade,
porque ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ele fosse lembrado, ou seja, e Deus, na 622, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. Espíritos superiores encarnados com objetivos de fazer a humanidade progredir. Então, a gente vai vendo essa sequência de missionários. Mas e Francisco está presente no Espiritismo, né? João Evangelista, que é Francisco, que é amor, mas está presente no Espiritismo? Quem é o primeiro a assinar os prolegômenos de O Livro dos Espíritos? Vocês não estão lembrados? Né? Quem é? João. Esse mesmo João, que foi amor, foi Francisco, e assim, todos sinônimos, é o primeiro a assinar, né, em destaque ali, os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então, esse mesmo João que assina em primeiro lugar o prolegômeno de O Livro dos Espíritos, e o instrumento de Deus atende outra vez ao chamado do pastor e vem oferecer ao mundo o Consolador. Gente, não estou falando aqui em nenhum momento que Kardec é reencarnação de Francisco, não, tá? Só estou colocando como que Francisco continua presente na obra de Jesus, na obra do Consolador, né? Trazendo de novo a mensagem do cristianismo redivivo. Então, o Consolador prometido chega até nós pela codificação, pelo trabalho da espiritualidade, coordenado por Jesus. Mas vejam, João Evangelista estava ali assinando esses prolegômenos. Então, é um trabalho de nos auxiliar a relembrar e seguir o Evangelho e a lei divina e natural, que é o caminho da nossa felicidade, sempre ali presente. A gente sabe que Leon Denis reencarna no dia 3 de outubro de 1804, então a gente faz uma viagem aí de quase 600 anos no tempo para encontrar aqui Kardec, e que vem, então, um homem centrado, seguro, equilibrado, que a gente sabe a reencarnação por fontes seguras, reencarnação de Jean Hus, que já vinha fazendo um grande trabalho pela divulgação do cristianismo, do evangelho redivivo, fazendo as traduções para que o povo tivesse acesso a esse evangelho, né? Então, vem Kardec trazer essa mensagem. Durante esse período que Kardec ficou conosco, até a sua desencarnação em março de 1869, Kardec ajuda nesse processo de codificação desse trabalho coordenado por Jesus, junto com a espiritualidade amiga, escreve o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. No período de 1857, no lançamento do primeiro Livro dos Espíritos, até 1868. Além disso, a partir de 1858, faz o trabalho de publicação da Revista Espírita, ainda com muitos ensaios que depois são inseridos em algumas obras básicas, mas tantos outros que a gente ainda pesquisa hoje, hipóteses que não houve tempo de ser ainda desenvolvida e aprofundada, mas que vai ser depois estudada né, com maior amplidão alguns outros temas por André Luiz, Emmanuel e tantos outros autores importantes, complementando esse trabalho, mas Kardec, então, vem também fazer esse trabalho de novo. Então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido, aquele que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, e que vem aqui nos trazer essa lembrança. Vai vir para trazer a lembrança de tudo que eu vos ensinei. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, de volta às suas bases, que vem exemplificar tudo isso que Jesus nos deixou, que depois Francisco, nessa sua mensagem, vem colocar a humildade, o amor ao próximo, a caridade, o perdão, tudo, né? Todos esses pontos importantes, a fraternidade universal.
E me preocupa um pouco o que nós estamos fazendo dessa mensagem nesse momento. Então, essa é uma das reflexões para a gente fazer este caminho ao longo do tempo, né? É fazer essa reflexão. O que estamos nós fazendo do cristianismo redivivo? O que estamos nós fazendo da mensagem do Espiritismo? Nós corremos um risco de novamente nos esquecermos da mensagem verdadeira. As obras básicas e as obras complementares estão aí para serem estudadas, uma fonte infindável de estudo, mas a gente ainda continua em busca de novidades. Às vezes a gente só quer ir sentar e assistir a palestra, assim como a gente ia para a igreja, e aqui isso é para todos nós, porque isso está cristalizado em nós, são séculos, né, de teologia. Inclusive tem um trecho que eu gosto muito do livro Opinião Espírita, fica lá no capítulo 60, que é um livro, uma mensagem do Emmanuel, e é um livro que tem psicografia escrito por Emmanuel e também André Luiz, por psicografia do Chico Xavier com o Valdo Vieira. Ele fala assim: se após 19 séculos de teologia arbitrária não chegaríamos a compreender agora, no mundo, o Evangelho de Jesus sem Allan Kardec. Então, nós temos aqui à nossa disposição esse cristianismo redivivo para ser estudado, relembrado, com fontes seguras, bem, né, esclarecedor, tantas passagens do Evangelho que ainda não podiam ser compreendidas, como diz aqui Emmanuel, André Luiz. Após 19 séculos, a gente não chegaria a compreender agora no mundo se não fosse o trabalho de Allan Kardec, e, lógico, como codificador, mas que tem um trabalho, isso é um papo para uma outra palestra, importantíssimo o trabalho dele, mas junto com a espiritualidade. Mas me preocupa muito o que a gente está fazendo desse cristianismo redivivo. Estamos novamente só nos sentando para receber aquelas palestras, como a gente sentava na igreja, ouvia, comungava, tomando a água fluidificada. Agora estamos momentaneamente, nesse momento, afastados do centro espírita fisicamente, né? Mas quando íamos lá, sentávamos, tomávamos a água fluidificada, eu passo como se a gente estivesse ainda num ritual onde não importa a transformação interior, não importa o trabalho operante, a fé operante, o esforço para domar as nossas más inclinações, para fazer uma transformação. Então, é preciso que a gente reflita. As novidades, sempre em busca de novidades, a gente não consegue. A gente estuda o livro dos Espíritos, o Evangelho, toda vez que estuda, às vezes, de novo, o mesmo trecho, fala assim: nossa, gente, será que esse trecho estava aqui? Né? Porque conforme a gente vai estudando, a gente vai ampliando a nossa consciência e vice-versa, ampliando a nossa consciência, a gente vai compreendendo melhor. Mas mesmo assim a gente quer novidades, né? Que tragam receitas simples, né, para o dia a dia, receitas de como, o que vai acontecer, né, o que significa o momento que a gente está vivendo, grandes psicografias, assustadoras muitas vezes, que não acrescentam em nada, letra morta, e o trabalho operante, e o estudo constante, e a vontade de domar as nossas más inclinações. O que estamos fazendo da doutrina espírita? Estamos realmente mantendo aqui o cristianismo redivivo e nos esforçando para aplicar no nosso dia a dia? Ou estamos de novo? Será que outro missionário vai precisar vir agora para nos relembrar tudo de novo? Ou será que a gente já nesse momento de pandemia já não está sendo alertado para nos fecharmos em nós mesmos e buscarmos o estudo, a reflexão verdadeira, a fé operante, o trabalho?
Então, essa é uma reflexão que não é para vocês, é para mim em primeiro lugar, senão eu não estaria fazendo aqui hoje essa reflexão, não teria estudado esse tema, mas fica aí a reflexão da noite. É essa a minha reflexão. Então, o que fizemos nós de Jesus e o que estamos fazendo nós cristãos, que fizemos dos franciscanos, o que fizeram os franciscanos de Francisco e o que estamos fazendo nós do Consolador Prometido. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de trabalho, que com certeza eu sou a que mais precisa fazer essas reflexões, e agradeço muito aí a casa por esse convite, parabenizo por esses anos de existência, que possa ser uma casa que mantenha o cristianismo redivivo e a doutrina espírita nas suas bases seguras, né, no seu edifício seguro, que todos possam continuar contando com esse espiritismo, né, aí no SBE, e muito obrigada e parabéns aí pelo aniversário e o trabalho da casa. Muito obrigada, você sempre solícita em aceitar o nosso convite para as nossas lives, aliás, palestras, né, hoje com uma live, mas eu quero ser rápida porque a minha internet está caindo, já tive problemas aí no início, não sei se foi ao ar, mas enfim, quero agradecer a todo o nosso Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, o Conselho Superior, a diretoria executiva, a todos os componentes da casa, agradecer a todos os palestrantes que estiveram conosco nessas lives de comemoração e também agradecer ao nosso querido amigo, o Renan, que participou aí fazendo essas transmissões, a nossa amiga Enir. Sem eles, nós não poderíamos ter feito essas palestras online. Muito obrigado, Renan, obrigada, Enir. E, enfim, também ao nosso jovem presidente, Alan Marco Pacheco, que junto com o Vinícius estão fazendo um trabalho maravilhoso na nossa casa. A nossa querida Edilane, que pelo conhecimento com os palestrantes, com o seu carisma, com a sua dedicação à casa, ela nos trouxe esses palestrantes dessa nossa comemoração. Lembrando que, em especial, no domingo, às 18 horas, teremos uma palestra com uma jovem, ela é Larissa Chaves, ela é de Niterói, ela trabalha no Movimento Espírita de Niterói. Então, ela fará uma live em especial no domingo, agora dia 1º. E os nossos agradecimentos, então, vai para todos os palestrantes do mês, e agradecemos enormemente a presença de todos. A você, mais uma vez, Marisa, muito obrigada, e que essa nossa comemoração, ela seja não só por hoje, nem só por este mês, mas que somos sempre agradecidos por essa casa existir, é nela que nós temos a oportunidade de conhecermos as leis de Deus e que tenhamos sempre o amor e a caridade em nossos corações. Eu acho que é fundamental essa casa em nossas vidas e também muitos participantes. Eu gostaria de citar nossa irmã Geni, que ela foi uma das pioneiras nessa construção da nossa casa, junto com o irmão Wilson, e a Geni sempre foi muito participativa, hoje um pouco distante devido à questão de saúde, mas somos muito agradecidos a ela também. Enfim, a todos os participantes. Muito bem, Marisa, muito obrigada, e eu gostaria, por gentileza, que você fizesse a nossa prece final. Pode ser? Muito obrigada. Ok. Vamos lá. Então, que nós possamos, nesse momento, envolvidos por essas reflexões amorosas que nos traz João, Jesus, Francisco, Kardec, tantos missionários, tantos espíritos iluminados que nos vêm trazer a lei divina, o caminho para a nossa felicidade, para a nossa transformação, para a nossa evolução, que nós possamos, com o nosso pensamento elevado, nosso coração aberto, agradecer pela oportunidade da vida, agradecer pela oportunidade desta reencarnação, agradecer pela oportunidade de, nesta reencarnação,
conhecermos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece para que possamos a cada dia mais compreender o Evangelho de Jesus e que principalmente possamos nos esforçar para torná-lo a cada dia mais como o guia dos nossos pensamentos, intenções, palavras e atitudes. Agradecemos a todos esses espíritos iluminados que nos auxiliam a cada dia, que eles possam amparar sempre ao nosso planeta Terra, para que possamos tocar as nossas consciências, nos auxiliar a despertar para a nossa missão, para a nossa transformação. Agradecendo também aos nossos mentores, que nos amparam, à espiritualidade amiga que me deu sustentação, para ser instrumento, para trazer a mensagem do cristianismo redivivo nessa noite, e ao mentor espiritual dessa casa, que hoje comemora 56 anos, que possa continuar amparando aos dirigentes dessa casa, para que possa manter as bases seguras do cristianismo, da mensagem de Jesus e de Kardec, para que tantos ainda possam ser esclarecidos e consolados. Assim, Jesus querido, e a toda a espiritualidade, muito obrigada. Jesus permaneça conosco, não só hoje, durante o restante dessa noite, mas por todos os dias que se seguem. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, muito obrigada. E só lembrando ainda, Renan e Marisa, que durante essa pandemia, enquanto não tivermos reuniões presenciais, às quintas-feiras, às 20 horas, teremos sempre uma live aqui, para uma palestra para levar aos corações de todos, ok? E uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Desculpem a minha internet, acho que chegar bem a muito obrigada, Renan, mais uma vez, obrigada, tudo de bom.